Alguma vez você já parou para se perguntar por que você é heterossexual? Alguma vez você já se perguntou quais são as bases genéticas de você ser heterossexual, de você ser quem você é? Se a resposta for não, por que será que é não? Mas por que a gente precisa estudar as orientações sexuais que não são heteronormativas? E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Carvalho, cientista fora do armário, e no vídeo de hoje eu vou propor algumas pesquisas que poderiam ser feitas para poder a gente tentar encontrar o suposto gene hétero, ao invés de encontrar o gene gay. Como será que isso funcionaria? Será que teria maneira de encontrar isso? Será que a ciência já fez isso? Até onde eu sei, até o momento da gravação desse vídeo, eu não vi nenhum estudo relacionando heterossexualidade e genética. É só homossexualidade e genética. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou usar alguns exemplos de estudos que eu já usei no passado falando sobre o gene gay. Se você não sabe que vídeo é esse, eu vou deixar linkado aqui em cima para você ir lá assistir. Depois desse aqui, viu? Então, vamos lá para o início da década de 90. Naquela época, a homossexualidade era estudada levando em consideração gêmeos idênticos, ou seja, vários grupos de gêmeos heterossexuais e homossexuais eram analisados em termos de genética, dos seus genomas, para poder ver se tinha alguma correlação genética entre a orientação sexual dessas pessoas. Só que tem um detalhe, esses estudos, quando eles eram feitos, eles sempre consideravam a orientação sexual heterossexual, detalhe, cisgênero, tá? E encarava a homossexualidade como sendo o grupo de estudo. Só que quando a gente faz pesquisa na ciência e a gente constrói a pergunta dessa forma, o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o grupo de pessoas cisgênero e heterossexuais, elas são normais, elas são nosso grupo controle, elas são a base do nosso estudo e da nossa comparação, enquanto que as pessoas homossexuais, elas são nossa pergunta de pesquisa. É aquele grupo que a gente quer entender, aquele grupo que a gente precisa entender. Seria, entre aspas, o grupo estranho, o qual a gente não sabe nada. Só que aí, ao invés da gente perguntar quem são os genes, quais são os genes que estão relacionados à homossexualidade, agora o jogo virou, meu bem. Agora a gente vai falar sobre heterossexualidade. Dessa vez, agora eu vou propor que o grupo controle são as pessoas não heterossexuais e o nosso grupo de estudo são pessoas heterossexuais. São aquelas pessoas que a gente quer saber quais são as bases genéticas, quais são os genes que estão relacionados à pessoa ser heterossexual, considerando que o comum, o normal, é não ser heterossexual. Sou estranho? Vai piorar. Fica aqui. Então agora, a gente usando um exemplo mais recente, que foi um estudo de 2019 que foi gigantesco, com mais de 400 mil pessoas, para poder ver se era possível encontrar ligação entre genes, genética, mutações no genoma e a orientação sexual não heterossexual, mais especificamente homossexual, se dava para encontrar esse tipo de coisa. Só que aí, mais uma vez, agora a gente não quer saber quais são os genes que estão ligados a ser homossexual. A gente quer saber quais são os genes que estão ligados a ser heterossexual. Porque a gente sabe que o normal nessa sociedade é não ser heterossexual. Só lembrando, hein? Vamos lembrar isso aí. Então agora a gente fez esse estudo, a gente tentou encontrar um gene hétero e no final das contas, depois de todos esses estudos, nenhum gene hétero foi encontrado, rapaz. A gente percebe que realmente a orientação sexual ela está ligada a diversos fatores, não só a genética, mas também interação entre vários genes ao mesmo tempo, interação do ambiente, as vivências da pessoa, coisas que são inerentes à pessoa, ou seja, não teria possibilidade de escolha. Então a pessoa ela nasce heterossexual. Ah, tá, entendi. Então acho que agora eu estou satisfeito, depois de mais de 20 anos pesquisando sobre gene hétero e não encontrando muita coisa, porque os estudos eles são sempre conflitantes uns com os outros, nenhuma região específica é encontrada, os artigos eles não convergem para um resultado comum. Então eu acho que é aceitável a gente falar que não tem gene hétero. Pronto, essa foi a proposta de estudo para gene hétero.
Só que você que é pessoa heterossexual, eu espero que tenham pessoas heterossexuais me assistindo aqui. Se você for uma pessoa heterossexual e tá assistindo aqui, deixa aqui nos comentários e me responde a seguinte pergunta. Você achou estranho, você achou alguma coisa esquisita quando eu propus esses estudos que a gente queria entender por que a pessoa é heterossexual? O que é que você acha? Porque o que acontece, gente, é o seguinte. Quando a gente está analisando as pessoas homossexuais e as pessoas heterossexuais do ponto de vista genético, a gente está propondo, no final das contas, que existe alguma coisa de estranho, talvez até de errado com aquela pessoa, porque vamos voltar à hipótese inicial. Um grupo é o grupo controle, o outro grupo é o grupo de estudo. E aí, quando a gente faz esse tipo de distinção, a gente tem que considerar que um dos grupos é considerado controle, logo é o grupo normal, certo? A partir do momento que agora eu tirei a heterossexualidade do grupo de normalidade e coloquei no grupo de pesquisa, onde a gente está querendo entender melhor, cria-se essa sensação de que ser heterossexual é uma coisa estranha, uma coisa esquisita. Então a gente acaba ficando nessa situação, a gente não, Deus me livre, vocês hétero aí, vocês que carregam a culpa de vocês. A gente acaba nessa situação onde a gente agora precisa olhar para si próprios como esquisitos, como estranhos. A gente agora tem que se entender. A ciência está estudando a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, já que sou tão estranho, por que a gente não para, né, de fazer essas pesquisas desse jeito? Ah, Daniel, então você é contra estudo de genética e orientação sexual. Não foi isso que eu disse. O que eu quis dizer foi que a forma como a pergunta de pesquisa é formulada, ela é bastante problemática. E se você faz parte de um grupo que você quer estudar as bases genéticas da orientação sexual, eu sinto lhe informar, mas você precisa pensar numa maneira mais inclusiva de pensar na sua pergunta de pesquisa, de uma forma que, quando você pergunta quais são as bases genéticas da orientação sexual, ao invés de você considerar uma das sexualidades como normal, você agora vai olhar para todas as pessoas e você vai tentar encontrar caracteres genéticos que estão ligados àquelas diferentes orientações sexuais. Aí sim esses estudos seriam um pouco mais amigáveis, digamos assim. Então, é isso. Era o que eu tinha para falar hoje. Se você gostou do vídeo, gente, curte, compartilha com outras pessoas. Eu acho que é uma reflexão muito interessante da gente fazer. Se você não for inscrito no canal, se inscreve para poder continuar vendo esse tipo de conteúdo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!